Oi, Diogo. Como vai? Tudo bem? Tudo bom, meu caro? É um prazer novamente estar aqui, né, dialogando, trocando ideia, conversando sobre essa relação entre a teologia, a fé e a vida, né? Legal. Você está em São João do Meriti? Exatamente, aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, em São João de Meriti. Claudinei, Diogo e Clademilson. A minha esposa, ela é do Acre. Aí, quando eu falo que ela é do fim do mundo, ela fica brava comigo. Então, eu falo o seguinte, é uma questão de referência. O fim é aqui, ela é do começo do mundo. Você está no começo do mundo e nós estamos no fim, beleza? Beleza. Só uma brincadeira, para descontrair. Ô, Claudinei, tudo bem com você? Tudo bem, meu? Tranquilo, um prazer estar falando aqui com vocês e sempre uma alegria. Você está falando de onde? Estou em Sorocaba, aqui no interior de São Paulo. Uhum. Ô, Diogo, você sabe onde fica Sorocaba? Fica no interior de São Paulo. É relativamente próximo aqui de Campinas, a uns 80 quilômetros, né, Claudinei? Isso, por aí. Uhum. É uma bela cidade, Diogo. Deve ter o quê? Uns 300, 400 mil habitantes? 700 mil. Errou por pouco, né? Errei pelo dobro. Ô, Clademilson, como vai? Tudo bem? Tudo bem, tranquilo. E vocês? Tudo bem, tudo tranquilo. Bem, Está sendo um imenso prazer bater papo com a turma da academia. Ô, Demerval, Oi? fala pro menino aí que Sorocaba fica perto de Saltinho. Saltinho de Do lado Itu. de Saltinho. é do lado de Pertinho de- Votorantim. Aí ele vai ter uma referência melhor, né? Saltinho é uma metrópole. Eu trabalhei em. Ô, Diogo, é uma brincadeira regional. Eu trabalhei em Salto, e Salto pertencia a Itu. Itu fica entre Campinas e Sorocaba, para você se situar. E quando eu trabalhei em Salto, o pessoal fazia essa brincadeira, viu, Clademilson? Chamava a gente lá de Saltinho de Itu. Não. Legal. Ó, muito bom a gente conversar de uma forma tranquila aí, serena, descontraída. Eu só vou fazer um pedido para vocês. Vamos lembrar que a gente tem aqui hoje nesse grupo três participantes aí de mestrados, doutorados, das academias, né? E uma boa parte do pessoal que assiste o vídeo aí, eventualmente precisa de uma contextualização. Então, de vez em quando, por favor, não se melinem quando eu pedir para vocês traduzirem para a gente, tá bom? Beleza? Clademilson, qual que era, assim, quais os assuntos que a gente tinha combinado de conversar hoje? Repete para a gente aí. Na verdade, assim, a ideia seria falar um pouco sobre teologia e literatura, né? Esse diálogo que vem sendo proposto já há alguns anos, né? Dentro do espaço da teologia. Teologia e literatura é uma forma, né, de se aproximar ou de diálogo, né, relativamente novo para a teologia, né, não necessariamente para a literatura. Literatura e teologia estão se misturando desde o começo, né, como saber, né, essas duas formas de saber humano são em diálogo há muito tempo, mas academicamente ou no espaço do pensamento, a teologia e literatura começaram a ser discutidas recentemente, assim, para a teologia, né? Mas, há 60, 70 anos que essa discussão vem sendo feita, né? Mas ela tomou um pouco mais de corpo na academia há de alguns anos para cá. Então, essa seria assim, a primeira questão a ser trabalhada, né? Teologia e literatura, né? O diálogo entre as duas coisas. Né? Okay. Depois, um tema, eu não sei se esses temas, o Claudinei eu sei, mas o Diogo eu não tenho essa informação, se isso faz parte da pesquisa dele, né? Liberdade e sofrimento. Parece-me que teologia e literatura não, mas liberdade e sofrimento, eu estava ouvindo a conversa em off, né, antes deles, eu não sei se isso
é propriamente o tema de discussão dele. Né? Não sei se essa é a questão principal da pesquisa dele. Né? Ok, Mas antes, o Claudinei entra um pouco nisso. Claudemir, antes da gente avançar aí, eu vou tentar estabelecer uma espinha dorsal e depois eu vou convidar o Diogo, o Claudemir e o Claudinei, pelo que eu já andei conversando com eles, para tentar estabelecer uma espinha dorsal. Mas antes, eu queria falar com você uma coisa. Sabe por que eu te perguntei que ano que você terminou o teu doutorado? Não faço. Se eu tivesse te conhecido antes, e não é brincadeira o que eu vou te falar, pode até soar como uma brincadeira. Se eu tivesse a amizade que eu tenho com você hoje, eu teria pego você, colocado no meu carro e você ia conversar com meu pai, cara. Eu ia te levar para conversar. Ele já faleceu, viu, Diogo? A espiritualidade dele, o discurso dele, os amigos dele que vinham nos visitar lá em Divinópolis. Eu mudei lá dos Grandes Sertões para Divinópolis, que é uma cidade maior, tal. E os amigos dele vinham. E quando eu tinha aí de 5 a 10 anos, eu ouvia as histórias que eles contavam lá dos Grandes Sertões. Cara, você ia amar, você ia ver um personagem do Guimarães Rosa. A espiritualidade, Claudinei, Clademilson, como é que vocês chamam? Essa dor que tem, que o ser humano carrega, como é que vocês chamam? Como chama o seu livro? Liberdade e... Liberdade e sofrimento. Né? Esse sofrimento. Cara, eu via nos personagens que chegavam lá, sentados lá, conversando sobre as coisas que aconteciam. E que eu achei interessante, depois que a gente foi conversar, eu fiz uma boa pesquisa, viu? Assim, no universo do Guimarães Rosa, depois que eu comecei a conversar com você. Tem muitas teses de mestrado em cima do Guimarães Rosa, sobre esse sofrimento, com uma visão secular, tem muita coisa, com uma visão secular. Então, assim, infelizmente, meu pai já foi embora e ficou assim, pendurado na parede da minha memória lá, esse lado que você pesquisou. Legal. Ô, Claudinei, fala um pouquinho sobre essa ponte entre a teologia e a literatura, que o Clademilson deu o pontapé inicial aí. Basicamente também é nessa direção, né? No meu caso, a dissertação é uma tentativa de aproximar a literatura russa da teologia latino-americana, especificamente Dostoiévski, e ele tem o Cristo da liberdade ali, né? Trabalha também. A liberdade para ele tem a ver com o sofrimento, a influência da mística ortodoxa, como eu já tinha dito outra vez para você, né? Que é essa ideia do ser humano, do sofrimento, da liberdade. Qual é o parâmetro da liberdade para ele? É o amor, né? E não há como amar sem sofrer. Então, o sofrimento, se você escolhe amar, você vai sofrer. É impossível não sofrer amando. E ele trabalha algumas questões na sua literatura, como as malditas questões humanas, que ele é escrita, né? Ou ele tem algumas falas que eu acho que é muito interessante, como o subsolo, por exemplo. Ele tem um livro chamado Memórias do Subsolo, e Nietzsche gosta muito desse livro. Né? O subsolo, para ele, é esse ser humano, né? no profundo. E há sempre a presença do sofrimento, porque ser livre implica em sofrer. Então, ele tem uma dificuldade imensa de aceitar, e isso é muito interessante nele, qualquer tipo de conceituação, de definição do humano e de Deus. Por isso que ele tinha problemas sérios com as ciências modernas, com o niilismo, com o socialismo, com tudo aquilo que tenta definir o ser humano, porque para ele é indefinível. O ser humano não se define. Né? Então, basicamente, ele discute isso na sua literatura, que não cabe um conceito, uma definição. E ser livre implica em sofrer, não tem como. A mística ortodoxa, por exemplo, é muito forte isso, né? É uma caminhada
e você não caminha sem o sofrimento. Aquilo que você usou a palavra no começo, né? Para o russo é o tormento, né? Mas a gente pode usar a angústia, se você preferir esse termo, né? Então, isso faz parte do sofrimento humano. O subsolo, para o Dostoiévski, seria como se fosse, talvez, o sertão aí para Guimarães Rosa, né? O sertão está em todo lugar. Então, ou como a miséria para Victor Hugo, né? A miséria também está em todo lugar. Então, o Dostoiévski seria esse subsolo, né? Deixa eu fazer um parêntese. Diogo, você concorda que essa dor, essa tristeza existencial, ela é universal? Concordo. Inclusive, o Kierkegaard tem um livro, meu trabalho é sobre Kierkegaard, né? Mas eu trabalho especificadamente sobre a questão da ironia. Porém, a obra do Kierkegaard é muito mais extensa do que isso, né? Inclusive, ele tem um livro chamado Conceito de Angústia, né? A gente tem que entender e que é uma obra, a obra filosófica do Kierkegaard é uma obra profundamente literária. E por quê? É uma obra profundamente literária porque ele escreve muito por pseudônimos em muitas das suas obras, não todas elas. E esses pseudônimos representam pontos de vista que não é do próprio autor, que não é do próprio Kierkegaard. Ele cria um personagem que defende aquele ponto de vista e normalmente vai brigar, vai discutir com outro personagem que ele cria em outro livro que ele vai criticar. Ele usava heterônimos, igual Fernando Pessoa. Sim, Fernando sim. Pessoa, Verdade, será que se alimentou dele? Será que o Pessoa foi influenciado por ele. Que interessante, que legal. Não só assim, daí que a gente vê que não cabe, faz sentido o Kierkegaard com a questão da literária. Né? Não cabe o conceito, por exemplo, a teologia sistemática não dá conta, né? Essas questões sistematizadas ou dogmáticas não dá conta, né? Por isso que a literatura é tão rica, tão livre, né? Tão importante nessa discussão. Inclusive só complementando, em 1800, se eu não me engano, em 1843, posso estar enganado pela data, mas ele achou que ia morrer com 33 anos, né? E aí ele já escrevia com esses pseudônimos todos, tentando se afastar ou afastar a própria pessoa dos pseudônimos, né? Ele não queria que as pessoas soubessem que era ele o autor desses livros. Inclusive, ele escreve um livro para argumentar que ele não é o autor desses pseudônimos. Por que ele achou que ia morrer? Então, existe toda uma digressão aí, uma polêmica aí, porque ele tem uma maldição familiar que ele acreditava, né, por conta do pai dele, que na juventude amaldiçoou a Deus. Posteriormente, os irmãos do Kierkegaard começaram a morrer e o pai colocou na cabeça dele, ou acreditou, que a morte dos filhos era ocasionada pelo fato dele ter amaldiçoado a Deus na juventude. E aí ele coloca todos os filhos dele, homens, para estudar teologia, para serem pastores, para tentar solucionar o problema da família. E o pai dele era semi-analfabeto? Sim, o pai era semi-analfabeto. Mas era uma pessoa que se interessava muito por questões teológicas e tal, então convidava muitos intelectuais para conversar, né, na mesa de jantar da família. E aí o Kierkegaard é impulsionado para a teologia por conta dessa maldição familiar
e quando ele descobre isso, porque até então ele não sabia, ele descobre no leito de morte do pai, quando o pai estava para morrer, conta isso para o filho, e fala, agora eu tô na... meu nome tá na lista. Ô, Diogo, deixa eu retomar só um detalhe aí. O pai dele amaldiçoou Deus quando ele faliu? Foi isso? Não, na verdade, o pai amaldiçoou a Deus na juventude por uma situação de extrema fome e pobreza. Na zona rural. Na zona rural. Posteriormente, o pai do Kierkegaard é convidado pelo tio para trabalhar na indústria têxtil e lá ele enriquece. Ele começa a ganhar dinheiro. E aí o Kierkegaard já nasce num berço de ouro, digamos assim. Né? Ele já nasce numa situação confortável. Só que, por outro lado, tem todo esse meandro aí que chega na cabeça do Kierkegaard, que já era uma pessoa envolta numa religiosidade muito pesada, né? Chega essa notícia na mão dele, então ele acreditou que o tempo de vida dele seria curto. Tá, e aí, Diogo, quando ele faz... Desculpa, Diogo. Fala, assim, volta um pouquinho para mim, por gentileza, na questão da angústia. Você falou que ele escreveu um livro focado na angústia existencial, foi isso? Sim, um livro chamado Conceito de Angústia. Bom, basicamente, assim, sendo muito, muito resumido, o que ele vai dizer? Ele vai partir a noção de ironia para o Kierkegaard é que a existência ela não tem um fundamento. É aquilo que o Claudinei estava comentando a respeito lá do Dostoiévski. O Kierkegaard também tem essa noção de que a vida não tem necessariamente um fundamento em si mesma, só que o Kierkegaard chama isso de ironia. A partir dessa ausência de fundamento, o homem vai procurar um sentido para a vida, ele vai criar um sentido para a vida. De todos os sentidos possíveis para a existência, o Kierkegaard ele agrupa, ele resume em 3 grandes blocos, digamos assim, que podem ser muito mais, mas dentro do pensamento dele são 3 grandes blocos. Ele vai chamar de estético, ético e religioso. Você tem os sentidos estéticos para a existência, os sentidos éticos para a existência e os sentidos religiosos. A questão para o Kierkegaard é que não existe segurança na adoção de nenhum desses sentidos, o que causa justamente a noção de possibilidade. O homem ele está diante da total possibilidade de adoção de sentidos para a existência. Ou seja, a partir do momento em que ele se percebe no mundo, ele percebe que ele tem diante de si uma infinidade de possibilidades. E nesse momento é angustiante. Né? Ele não tem segurança, porque buscando segurança significa adotar uma possibilidade e excluir todas as outras. E o fato dele fazer isso significa para ele também essa sensação de insegurança. Peraí, eu escolhi isso, mas e se eu tivesse escolhido outra coisa? Hã? É isso que possibilita a angústia para o Kierkegaard. Ok, segura um pouquinho aí. Segura um pouquinho. Clademilson. Me fala uma coisa. Onde é que entra o Juan Luís II nessa história toda aí? Não, na verdade, assim, eu queria fazer uma interação, né, uma pergunta, na verdade, para o Diogo e para o Claudinei. Assim, o Juan Luís II, a gente está falando aí do século XX já, né, com uma discussão um pouco mais avançada com relação na verdade, a minha questão é assim, a origem do sofrimento. Né? Eu sei que o Juan Luís II, e o Claudinei tem mais leitura com relação a isso também, está trabalhando já no século XX, o Guimarães Rosa também está trabalhando no mesmo período. Mas a minha pergunta é assim, o Kierkegaard, ele tem alguma compreensão da origem do sofrimento? Né? O Diogo falou sobre as possibilidades
que causam angústia, né? Essa possibilidade que causa angústia é uma possibilidade por conta do vazio, de alguma coisa que pré-existe, ou que determina o meu destino, o meu caminho. Como é que funciona isso na cabeça dele, né, ou na teologia dele? E a minha pergunta também vai para o Claudinei, né, nesse sentido, se o Dostoiévski trabalha essa questão, né, da liberdade no sentido assim, o que origina o sofrimento? Ele tem a leitura do Juan Luís II, né, então para o segundo isso é tranquilo, mas para o Dostoiévski, como é que o Dostoiévski trabalha essa ideia também? Né? O que nos angustia é o fato de nós não sabermos para onde nós vamos. Isso, obviamente, causa sofrimento. E quando dá errado, mais sofrimento ainda. Mas em quem a gente põe a culpa desse sofrimento? Pode falar, Diogo. Então para o Kierkegaard, ele tem a obra dele, ela tem, assim, dois grandes blocos, dois grandes caminhos, né? Primeiro, o caminho da filosofia, onde ele vai buscar essa origem, uma perspectiva filosófica a partir da ironia socrática, e posteriormente ele vai fazer uma tradução teológica desse problema da ironia. E aí, quando ele começa a fazer essa adaptação teológica do problema da ironia, ele vai chamar de desespero. E o que seria o desespero no âmbito teológico? Seria o homem deslocado ou ausente de seu fundamento originário, que é Deus. Então, a angústia ela nasce justamente porque o homem é desesperado, ele está ausente de seu fundamento, de seu telos propriamente dito, que é divino, que é Deus. Enquanto ausente de seu fundamento, ele é como se fosse um astro solto no espaço, um meteorito perdido no espaço, né? E a partir disso ele se vê diante de uma infinidade de possibilidades que é a angústia, determina a angústia. No caso do Dostoiévski, para ele, o problema é ser livre. Para ele, o homem é tão livre quanto Deus. Logicamente que, por exemplo, para o Ocidente, a questão teológica central é o pecado. Ele vai, por exemplo, pegar assim, a ideia do pecado original. Né? No Oriente, a ênfase não é essa. A ênfase é a imagem e semelhança de Deus. O ser humano é tão livre como Deus. E essa liberdade, aí eu cito o Berdyaev, né, que ele diz assim, lendo Dostoiévski, que o ser humano tem que escolher entre liberdade com sofrimento ou felicidade sem liberdade. Ou seja, Dostoiévski diz, o homem não sabe ser livre, não quer ser livre, porque a liberdade causa esse sofrimento. Então a gente quer as coisas que nos garantam que de alguma forma vai dar certo, né? A gente quer garantir, o ser humano quer que realmente as coisas sejam, no mínimo, aí, que dê uma certa segurança. E para o Dostoiévski, não existe isso. Mas ele aponta para Cristo. Né? Para ele, Cristo ele sofre também, ele é humano, ele sofre, ele passa por tudo que nós passamos, e o sofrimento ele é inevitável. Por quê? Porque nós somos livres. E Jesus ele vai mostrar isso, né, até a sua própria morte e a sua caminhada, que é uma caminhada, a liberdade ela causa isso. Mas há a questão da beleza também, não é só uma questão trágica, como se fosse, é só sofrer, né? Tanto que ele diz no livro O Idiota que a beleza salvará o mundo. Existe esse lado do belo também na existência, na caminhada, né? E ele encontra em Cristo, por isso que ele tem muita dificuldade, a gente está falando do século XIX na Rússia, né? Cercada por várias influências, as influências ocidentais, o socialismo, as ciências modernas, a dúvida religiosa, né? O niilismo, tudo isso
fortemente influenciando ali, e ele se mantém, né? Ele entende que tudo isso tenta tirar do ser humano a liberdade. Ele tem uma, nos mostrar Maslow, tem a lenda do grande inquisidor, que é muito claro isso, né? É como se fosse ali alguém que Jesus volta ali na Sevilha, na Idade Média, está curando as pessoas, e o inquisidor questiona ele, né? Mas as pessoas não querem o amor, as pessoas não querem ser livres, as pessoas querem que você resolva os problemas deles. As pessoas querem a igreja, porque nem elas querem ter acesso a você, né? Na literatura dele ali. Então, só resumindo aqui, a origem do sofrimento é a liberdade. As pessoas não querem ser livres. Então, ela escolhe liberdade com sofrimento ou felicidade sem liberdade. Eu quero ser feliz, mas eu não quero ter isso na minha vida. Eu quero que, de alguma forma, as coisas se resolvam. Claudinei, me permite uma brincadeira, viu, Claudemilson? O Claudinei acabou de dar spoiler, pô. Não era para dar spoiler ainda. Deixa eu te fazer fazer um pedido mesmo. Cara, repete para o grupo aqui, não sei se eles conhecem, eu creio que sim, mas é impressionante a noite anterior à possível execução dele, que ele descreve. Você falou para mim com uma riqueza de detalhes que eu fiquei impressionado, cara. O desespero, para mostrar o desespero dele, né? Fala para a gente aí como é que ele relatou isso. É que assim, ele foi condenado à morte no período de Czar I, o Czar Nicolau I, né? Desculpa, porque ele, na sua juventude, caminhava com um círculo de amigos, que era chamado Círculo de Petrashevsky, que tinham ideias socialistas, né? Então, ali, o período que ele vive, ele já começa a ter o cheiro da Revolução Russa de 1917. Então, ele já começa a perceber o que aconteceu. Aí o Czar prende qualquer movimento de influência nesse sentido. E ele é preso e condenado à morte. E nos dias da sua execução, que ele seria fuzilado e mais algumas pessoas, vem uma ordem do Czar e os caras foram cruéis. Eles colocaram eles lá no lugar para atirar, né? Amarraram eles, colocaram capuz, todo mundo se preparando para morrer, e vem uma ordem que eles não morreriam mais, que era para ir para a prisão, para a Sibéria. E alguns companheiros dele enlouqueceram, os caras ficaram loucos mesmo, estavam preparados para morrer, né? E não morrer. E ele escreve no Idiota, tem um livro, um pedaço, só que ele descreve isso com um cara no cadafalso, na guilhotina. E ele vai dizendo com detalhes assim, ele falou assim, o problema não é saber que você vai morrer. O problema é você saber com precisão que daqui 10 minutos você vai morrer. Aí você vai, os caras colocam, ele vai colocando assim, você é colocado na guilhotina e você sente o cadafalso, né? Você sabe que em 2 minutos a guilhotina vai descer. E aí você sabe que aí 1 minuto e meio para descer. Você sabe que daqui 1 minuto e meio sua alma você vai morrer. E os 30 segundos você ouve o barulho da guilhotina. São os piores momentos. E ele vai descrevendo, né, com riqueza essa pré-morte, né, digamos assim. É angustiante você ler aquilo ali. Né? Mas é interessante. Desesperador. E a questão da ambiguidade, que foi falada aí também, que eu acho legal, que ele trabalha isso no texto dele. A questão não há uma linearidade, né? É uma ambiguidade mesmo. Isso é muito expressivo nos seus textos. O ser humano tem dúvidas. A dúvida é muito mais perto da fé do que qualquer outra coisa, né? Isso é muito legal nele. A gente acha que fé é você ter conceitos e uma segurança de afirmações, né? De dogmas. Ele diz, não, a dúvida é um personagem vive atormentado de dúvidas, e daqui a pouco vem o outro com a fé, que é a polifonia que o Bakhtin fala, né? Que é muitas vozes ali, aquilo tudo somos nós, né? As múltiplas vozes, a dúvida e ao mesmo tempo a fé. A dúvida está mais perto da fé, né? Isso é liberdade, né? Isso está tudo no ser livre, né? Na ambiguidade, nós somos